Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Conforme o que está expresso nesta lição, é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante desta arte, da autoria do ilustre culto pastor José Tomás Rodrigues Lima, e que tem como título, abro aspas, Exortações de Jesus referentes ao fim dos tempos. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer exortações do Senhor Jesus sobre o fim dos tempos, apontando para vários sinais, inclusive a lição da figueira. Também perceber que é necessário conhecer os sinais dos tempos. E, nesse sentido, a ilustração da figueira está dentro de um contexto textual mais amplo, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E, por fim, praticar observando que a Bíblia nos alerta a sermos vigilantes com relação à volta do Senhor e ao fim dos tempos. Como igreja, temos levado isso a sério? Vamos ao texto áureo. O textuário está calcado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 31, que leio. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Nós encontramos esta referência bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 31. Outros textos bíblicos inspirativos sobre este foco. Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 12. Leio, abro aspas. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores.
Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vamos para uma outra referência bíblica, Mateus capítulo 24, versículos 32 a 44. Abro aspas. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saiba que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vamos à introdução desta lição. Entre tantos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, encontramos advertências e exortações referentes ao fim dos tempos. Ele não nos disse tudo quanto gostaríamos de saber, mas deixou preciosas informações. E mais do que isso, profecias que nos ajudam a alcançar uma visão melhor sobre acontecimentos vindouros, mesmo sem oferecer todos os detalhes. Assim, no sermão profético, principalmente em Mateus capítulo 24, temos exortações de grande valia para percebermos o tempo do fim, ou seja, eventos futuros, mas que parcialmente já tiveram seu cumprimento em épocas passadas. É isso que muitas vezes nos causa dificuldade na interpretação correta. Alguns professores da Bíblia usam a expressão o agora e o ainda não para se referirem a esse duplo cumprimento de uma profecia, também chamado de cumprimento profético percussivo. Vamos, pois, ao estudo desta lição
com muita atenção aos textos referidos e também com humildade para reconhecer nossas limitações quanto ao bom e correto entendimento de tão importante tema. Exortações de Jesus referentes ao fim dos tempos. Reflitamos sobre os seguintes tópicos. Ponto número 1. O sentido duplo da profecia do Senhor. Num primeiro momento, sem dúvida, a referência feita por Jesus neste texto está em vista à destruição de Jerusalém. Isso ocorreu no ano 70 de nossa era cristã. Efetivamente, naquele acontecimento, a geração da época, quase 40 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, foi testemunha do terrível desastre ocorrido sobre a Cidade Santa, que caiu sob as mãos do exército romano. Cumpriram-se assim as palavras de Jesus que disse, abro aspas, não ficará pedra sobre pedra, fecho aspas. Conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2, o historiador judeu Flávio Joséfo relata sobre este fato histórico em sua obra denominada A Guerra dos Judeus. Entre outros, John Brodus cita esse dado histórico em seu comentário de Mateus. Por outro lado, o contexto bíblico, nas palavras do próprio Senhor Jesus, aponta para além daquele acontecimento histórico do ano 70 depois de Cristo. Basta reparar nas expressões contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e também no versículo 22, como nunca houve desde o princípio do mundo. E continua a citação. E nem jamais haverá. E o texto de Apocalipse 13, em conexão com dois títulos, dá a entender que no tempo imediatamente próximo à vinda, a parousia de Cristo, o último, o anticristo, se revelará com grande fúria sobre os santos, a igreja, gerando uma perseguição nunca vista antes, com domínio sobre a humanidade, governo mundial, abrangendo as áreas da política, da economia e da religião. Portanto, diante dessas informações bíblicas, uma boa interpretação deste capítulo 24 de Mateus sugere que temos aí uma profecia de duplo cumprimento. Na destruição de Jerusalém, mas também no evento da volta de Cristo, a parousia, palavra já dicionarizada em português, parousia. Ponto 2. Os indicativos do tempo do fim. Neste tópico, conforme o texto bíblico, pelo menos tanto quanto nos é dado a ver, somos exortados a reparar nos vários sinais que apontam para o fim dos tempos, sem esquecer que ao longo de toda a era cristã, muitos desses sinais vêm acontecendo. Notemos e destaquemos alguns deles. A. Esfriamento do amor e da fé. B. Falsos profetas. C. Fomes e terremotos. D. Guerras
e rumores de guerra. E manifestação do homem da iniquidade, o anticristo, conforme registrado no Novo Testamento. Mas também pregação do Evangelho em todo o mundo, perseguição aos seguidores de Cristo, preocupação generalizada somente com as coisas deste mundo, como no tempo de Noé. Sinais no céu e na terra, soar da última trombeta e a gloriosa manifestação do Filho do Homem, a volta de Cristo e o arrebatamento dos salvos, eleitos em Cristo. Aplicação para a reflexão. Independentemente da época em que acontecer, o povo de Deus estará preparado para enfrentar uma situação tal como é descrita em Mateus capítulo 24. Vamos ao ponto número 3, que é uma exortação final. O objetivo, e sem rodeios, a advertência final é esta: estejam preparados. O que significa estar vigilantes em virtude de ninguém saber a hora do acontecimento. E mesmo não conhecendo a hora, é possível reconhecer a época. Por isso a ilustração da figueira, tão conhecida dos ouvintes de Jesus. Após o inverno, quando ela perdia as folhas, voltava a florescer com a chegada da primavera. Assim, os seguidores de Jesus devem reconhecer os sinais dos tempos. Não há nenhuma explicação ou nenhuma aplicação textual bíblica sobre a figura da figueira ao povo de Israel. Mas essa vigilância não quer dizer simples espera na ociosidade. A parábola, logo a seguir, nesse mesmo contexto, aponta para o cumprimento dos deveres de um servo fiel. Aplicação e conclusão. Resumindo, o que parece ser possível afirmar é que no final dos tempos haverá uma intensificação referente a vários desses itens mencionados, o que se poderia chamar de afunilamento do quadro escatológico pintado no Novo Testamento. Os seguidores de Jesus não devem nem precisam andar às escuras à medida que se aproxima o final dos tempos. Embora desconheçam muitos detalhes, os crentes fiéis ao Mestre estão bem avisados e se preparam para o glorioso evento da volta do seu Senhor. E enquanto aguardam por esse grandioso dia, vão observando os sinais, vão reparando nas manifestações da época e, além disso, trabalhando para o Senhor e desenvolvendo os seus talentos. O fim virá. E para os fiéis será o início de uma nova época gloriosa e infindável. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.